Tá, estamos de volta, falando um pouquinho aí de criação de aplicações utilizando Node, aplicações web utilizando Node. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre servidores estáticos com o Node.js. E assim, se a gente parar para pensar, baseado no que a gente já viu nas gravações anteriores, o Node em si ele já oferece um conjunto de funcionalidades dentro das suas bibliotecas nativas para construir um roteador simples e para servir páginas estáticas. Só que a forma como ele entrega esses recursos é uma forma muito básica. E quando você vai começar a construir uma aplicação um pouco mais robusta, um pouco maior, então você acaba tendo que escrever muito mais código do que você gostaria para sua aplicação. E aí, nesse ponto, começa a aparecer a necessidade da gente usar alguma coisa que torne o nosso trabalho de desenvolvedor web um pouco mais produtivo. E aí é onde surgem algumas outras opções. Quando a gente vai falar de um servidor estático, o que é um servidor estático? É um servidor que entrega para você o acesso a arquivos criados estaticamente, como HTML, CSS, JavaScript, imagens. Uma aplicação web estática, ela não tem conexão com o banco de dados. Todas as vezes que você executa a requisição para uma mesma URL, o dado sempre é o mesmo, o dado não muda. Então, assim, essa é a característica aí de um servidor web estático. E quando a gente está falando de implementar um servidor web estático, o que é a lógica por trás desse servidor ele precisa fazer? Precisa instanciar o servidor, associar ele a uma porta dentro da máquina onde ele vai estar executando. Ele tem que ter uma lógica interna para localizar os recursos que são solicitados, localizar as imagens, os arquivos HTML, CSS. Precisa verificar se esse arquivo existe ou não, porque se o arquivo não existir, ele vai ter que retornar um erro 404, indicando que o recurso não foi encontrado. Se o arquivo existir, ele tem que devolver uma resposta de acordo. Se não existir, devolver uma mensagem adequada e ficar esperando a próxima requisição assim que ela chegar. Então, assim, tudo isso eu vou ter que implementar num servidor web estático. E também configurar as rotas, né? Mapear para cada URL a resposta que eu vou ter que entregar para o navegador quando a requisição chegar. Então, isso é um trabalho que não é interessante você gastar a sua energia como desenvolvedor implementando ele. E aí, para resolver esse problema, é interessante você trazer alguma ferramenta ou alguma biblioteca ou algum módulo que lhe ajude a ser mais produtivo nessa parte, para que você consiga focar apenas na entrega do conteúdo para o qual o teu cliente ou o teu demandante solicitou aí a atividade ou a necessidade, né? Quando a gente está falando de Express, o Express, que é a biblioteca que a gente vai falar a partir de agora, ele não é uma biblioteca que serve só para você entregar servidores estáticos. Ele também pode ser muito útil quando você está pensando em criar uma API. E hoje, quando a gente fala de API, a gente está falando de integração de aplicações. Então, via API, eu consigo integrar uma categoria relativamente grande de aplicações diferentes. Essas aplicações vão se comunicar, vão trocar informações e vão dar para o usuário uma experiência melhor de uso. A gente tem hoje em dia a aplicação bancária que se comunica com a aplicação de e-commerce, a aplicação de e-commerce que se integra com a aplicação de rede social. A gente tem aí um conjunto de serviços que se conversam e isso acontece graças às abordagens de integração, em geral baseadas em API. Vamos agora falar um pouquinho do Express, né? O que exatamente é o Express? O Express ele é um framework para você criar um aplicativo web em Node.js. Ele é uma biblioteca, um módulo minimalista, mas que oferece um conjunto robusto de recursos para você desenvolver aplicativos web e aplicativos móveis também. Aplicativos que se integram com aplicações móveis, né? Com a variedade de métodos utilizados no HTTP, então assim, ele vai te dar recursos
que vai permitir que você associe as requisições a métodos HTTP como GET, POST, DELETE, PET. E isso é muito bom quando você está desenvolvendo a API, porque você vai precisar fazer uso de todos esses métodos. E aí ele cria de forma fácil e rápida toda uma infraestrutura que permite que você seja produtivo na criação de APIs robustas e com um bom desempenho. Então, para instalar a biblioteca do Node, do Express, eu vou dar um npm install express. Só isso já baixa a dependência e faz com que o Express ele passe a ser um módulo presente no meu projeto. Só instalar não é o suficiente. Para isso, é necessário a gente fazer algumas configurações. E aí as configurações necessárias para criar a nossa primeira aplicação estática eu vou deixar para o próximo vídeo, tá?